Quais culturas agrícolas vale mais a pena implantar um sistema de fertirrigação? E será que essa fertirrigação é boa mesmo? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Agro Brasil. Lembrando sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e também deixe seu like. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo agro aqui para o YouTube, né? Para uma agricultura profissional. Então dê esse apoio. Também, se você quiser este conteúdo aqui em PDF, a gente manda semanalmente nos nossos grupos de conteúdo. Tem um link aqui abaixo, tanto no Telegram como também no WhatsApp. Então, se você quiser esses materiais dos vídeos e ser avisado dos vídeos também, clique e entre em um dos grupos. Beleza, pessoal? Combinado? Vamos falar sobre essas culturas que vai bem com fertirrigação? Primeiro de tudo, a gente precisa esclarecer alguns pontos sobre fertirrigação. A fertirrigação geralmente é feita por gotejo e ela combina a irrigação com a fertilidade. Então, através dessa técnica, a gente consegue irrigar e também fornecer nutrientes para as plantas. Nesse sentido, ela pode ser muito vantajosa para várias culturas agrícolas, mas também eu tenho um custo com a implantação desses sistemas de fertirrigação. Por isso, não é para todas as culturas agrícolas. E a gente tem que pontuar muito bem em quais casos que ela vai melhor, em quais casos também que o produtor rural vai ganhar mais dinheiro. E semanalmente, pessoal, aparece produtor rural falando: Jonathan, vale a pena ou não colocar um sistema de fertirrigação? Hoje a gente vai falar sobre as culturas que, na nossa opinião, você vai ter um melhor retorno com a implantação desse sistema. A primeira, e que a gente recebe muito aqui na consultoria do canal, é o morango. O morango é uma cultura muito interessante porque ela é muito lucrativa em pequenas áreas. Porém, também tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração. Ela é muito sensível no quesito fertilidade. Então, se a gente não adubar bem e não escolher os adubos corretos, provavelmente lá na frente a gente não vai conseguir ter o resultado esperado. Por isso a fertirrigação é muito boa, que a gente consegue parcelar bem os adubos e colocar eles na época correta. Não é colocar um monte de adubo. A gente já viu alguns produtores, né, de morango especificamente, que chegam para a gente com uma tabelinha de adubação, né, que foi dado ali por uma agropecuária, por uma empresa que vende adubos, e vem com muitos produtos que não são necessários, que o produtor vai acabar jogando dinheiro fora. Por isso que é interessante para o produtor rural, seja de qualquer cultura agrícola, contratar uma consultoria técnica que não faça comercialização de insumos, seja apenas da parte técnica, porque aí essa consultoria vai escolher os adubos que realmente são necessários para aquela cultura agrícola e o produtor rural vai conseguir ter um melhor custo-benefício da utilização deles. No caso do morango aqui, ele é uma cultura que tem uma sensibilidade à salinidade. A gente já pegou alguns casos de produtores que adubaram ali e tiveram problemas com as folhas, né? As folhas tinham sintomas típicos de excesso de sal, né? De sais, né? Que em alguns adubos existem. Então as folhas ficam com um aspecto de queimado. Por isso que é interessante a fertirrigação, porque a gente consegue parcelar mais adubações, né? E as doses também de adubos ficam menores, eu não preciso utilizar tanto adubo, e aí a gente reduz bastante esse problema com salinidade e, é claro, escolhendo aqueles adubos que têm uma salinidade baixa, obviamente, certo? Nós temos também o caso do tomate e do pimentão, duas culturas sensacionais para serem implantadas em pequenas áreas, produtores familiares que querem ter um bom retorno por área. Nós temos vários híbridos de tomate e de pimentão hoje que são extremamente produtivos. E, obviamente, essa produtividade alta vai refletir no uso de adubos. Eu vou precisar usar mais adubos para que aquele potencial genético do meu híbrido consiga responder. Então, nesse sentido, o sistema de fertirrigação vai funcionar muito bem para pimentão e para tomate. Porque são culturas de alto investimento por área, porque obviamente lá na frente eu vou conseguir tirar um bom dinheiro e eu vou reduzir bastante os riscos, né? Imagina você colocar lá numa área um pimentão, um tomate que é alto investimento sem ter uma irrigação.
Então isso é complicado, por isso que a gente indica o produtor que quer trabalhar com pimentão e com tomate, que trabalhe com fertirrigação. Se não for possível trabalhar com fertirrigação, pelo menos uma irrigação por gotejamento ali é interessante que ele tenha. Outra cultura aqui, muito lucrativa por área também, de ciclo curto, que a gente já falou aqui no canal, que é o pepino. Então, em 45, 60 dias, você já consegue ter uma colheita de pepino. Então, olha que sensacional isso, né? O pepino também é uma cultura que tem uma alta produção por área e uma cultura que eu consigo ter um retorno financeiro bem interessante. Então, as olerícolas aqui, de maneira geral, elas respondem muito bem à fertirrigação. E além disso, além de eu conseguir parcelar mais as minhas adubações, eu consigo adicionar ali adubos com micronutrientes em pequenas quantidades, porque eu vou dissolver na água. Quando eu estou falando em adubação com micronutrientes sem ser via fertirrigação, é um pouco complicado. Quando eu tenho uma dose lá de, por exemplo, 5, 9 quilos por hectare, num sistema convencional, é um pouco mais difícil disponibilizar de maneira homogênea em toda a área. Agora, fertirrigação é muito mais tranquilo. Eu posso parcelar esse meu adubo com micronutrientes ao longo do ciclo e também em doses baixas e eu não vou ter problema nenhum quanto a isso. E aí vem outras culturas aqui que o pessoal planta bastante também, que é as folhosas, né? O alface, os temperos e tudo mais. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema de mulching é muito utilizado para folhosos. Então nós temos essa lona aqui que cobre os canteiros e no meio dessas lonas passa uma linha de gotejo. E esse gotejo aqui também vai disponibilizando ao longo do ciclo os nutrientes, o nitrogênio, o potássio e tudo mais que a planta está precisando. Isso vai ser muito vantajoso porque eu não vou precisar molhar as folhas. E quando a gente molha muito as folhas de qualquer cultura agrícola, eu vou ter um maior aparecimento de doenças, maior aparecimento de pragas. Esse sistema de mulching aqui vai facilitar bastante também que eu não tenha o aparecimento dessas doenças e, consequentemente, consiga uma melhor qualidade de produto lá na frente. Eu tenho também as curcubitáceas e as frutíferas. Olha só, pessoal. As curcubitáceas, por exemplo, o melão, uma outra cultura muito legal de colocar um sistema de fértil é a melancia, né? E a uva, é claro. Eu consigo fazer um bom parcelamento ao longo do ciclo com o que a minha cultura agrícola esteja precisando. Vou citar o exemplo aqui de adubação para a cultura da uva. Logo após a brotação, a gente começa a adubar com mais nitrogênio, né? Seja um formulado que tenha nitrogênio na sua composição, ou seja um adubo simples com nitrogênio, é o caso da ureia ou um sulfato de amônio. Vai passando o ciclo, a gente vai trocando a relação para potássio. O potássio vai melhorar a qualidade do fruto, vai melhorar o transporte ali de fotoassimilados dentro da planta. Então a gente tem essas relações diferentes entre o período de desenvolvimento vegetativo e o período de frutificação, né, de qualidade de fruto. Então aqui com a fertirrigação a gente consegue fazer isso também com uma facilidade muito grande e diminui os nossos gastos com mão de obra. E a gente tem que falar aqui de alguns sistemas específicos, é o caso de solos que são mais arenosos. Solos arenosos têm uma CTC mais baixa, uma capacidade de reter nutrientes mais baixa também. Então, nesses sistemas, geralmente a gente recomenda fazer mais parcelamentos de adubação. Se eu tiver um sistema de fértil, eu não vou ter problema, eu não vou ter tanto gasto com mão de obra. Também tem o caso da finalidade de cultivo. É o caso aqui, a gente atende vários produtores que produzem milho para espiga. Então, milho para espiga já é uma cultura, né, que tem um maior valor agregado. Eu vou conseguir tirar mais dinheiro por área. Também um sistema de fertirrigação acaba se pagando, porque vai dar espigas maiores, eu vou reduzir os meus gastos com mão de obra, então vai ser muito bom mesmo para esse sistema. Então, de maneira geral, a gente poderia definir isso. Cada caso é um caso, mas algumas coisas são fundamentais para a gente decidir se coloca a fertirrigação ou não. Um ponto primordial é se aquela cultura tem uma boa lucratividade, uma boa receita por área. Um outro ponto é com relação ao meu tipo de solos. Solos que são mais arenosos, geralmente eu tenho um benefício ainda maior da implantação desse sistema. Mas é claro, isso não é uma regra, isso pode ser adaptado e isso pode ser estudado caso a caso. Caso você precise da consultoria técnica do canal Agrobrasil, que a gente te atenda,
tem um link aqui abaixo, você pode clicar e conhecer a nossa consultoria. A gente pode te atender com relação à condução de lavouras, à implantação de cultivos e também recomendação de adubação. Um forte abraço, até um próximo vídeo e tchau, tchau!